Rafael Almeida estava agachado atrás do estábulo de sua própria fazenda, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. O chapéu de palha velho estava abaixado sobre seu rosto sujo de terra e as roupas velhas de trabalho que usava cheiravam a suor e feno. Ele não era mais o fazendeiro próspero que todos conheciam. Naquele momento, era apenas mais um peão invisível, observando sua vida desmoronar diante de seus olhos. Helena estava ali, a poucos metros dele, conversando animadamente com um homem de terno caro que Rafael reconheceu imediatamente. Rodrigo Tavares, um empresário da cidade que já havia tentado comprar suas terras algumas vezes. Mas não era sobre negócios que eles conversavam. A risada de Helena ecoava pelo quintal, uma risada que Rafael costumava achar encantadora, mas que agora soava falsa e cruel. "Quando eu me casar com aquele fazendeiro rústico, vou ter acesso a tudo", ela disse, sua voz carregada de desprezo que fez o estômago de Rafael revirar. "Aí sim, meu amor, a gente vai poder ficar juntos de verdade. Ele é tão ingênuo que nem vai desconfiar." Rodrigo puxou Helena pela cintura, beijando seu pescoço de forma possessiva. "Você tem certeza de que consegue aguentar casar com aquele caipira? Ele é tão rústico, tão simples. Não tem nada do refinamento que você merece." Helena riu novamente, aquele som que agora cortava Rafael como uma faca. "É só fingir por alguns meses, querido. Depois que eu tiver acesso à conta dele, às escrituras das terras, a gente faz ele assinar alguns documentos e pronto. Podemos ficar com tudo e nos livrar dele. Ele está tão apaixonado que assina qualquer coisa que eu pedir." Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Seus punhos estavam tão apertados que as unhas cravavam na palma de suas mãos. Ele queria se levantar, gritar, confrontá-los ali mesmo, mas algo o segurou naquele lugar. Talvez fosse o choque. Talvez fosse a dor devastadora de perceber que tudo em que ele acreditava era mentira. "Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu completamente enganado por alguém que você amava de verdade? Aquela sensação de que o chão sumiu debaixo dos seus pés e você está caindo em um vazio sem fim? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por algo. Assim, ou se conhece alguém que foi traído dessa forma. Porque o que Rafael estava sentindo naquele momento não era só dor. Era a destruição completa de tudo que ele acreditava sobre amor e confiança. Rafael ficou ali, escondido, até que Helena e Rodrigo se despediram com mais beijos e promessas sussurradas. Quando finalmente ela entrou na casa, Rafael se levantou lentamente, as pernas trêmulas, e caminhou até o limite de sua propriedade. Ele olhou para as terras que seus avós haviam cultivado com tanto amor, as mesmas terras que seus pais cuidaram até o último dia de vida. E agora, tudo isso estava prestes a ser roubado por uma mulher que ele pensava amar e um homem que fingia ser seu amigo. Os últimos 3 anos haviam sido solitários demais. Depois que seus pais faleceram naquele acidente trágico de carro, Rafael se viu completamente sozinho. A fazenda era grande, próspera, mas vazia. Ele trabalhava do amanhecer ao anoitecer, cuidando das plantações, do gado, dos funcionários. Mas à noite, quando voltava para a casa grande e silenciosa, a solidão pesava sobre seus ombros como uma carga impossível de carregar. Foi em um desses momentos de desespero silencioso que ele conheceu Helena. 6 meses atrás, em um leilão de gado na cidade, ela apareceu como a sobrinha do leiloeiro. Era elegante, charmosa, tinha um jeito de falar que fazia Rafael se sentir importante. Ela fazia perguntas sobre sua vida, sobre a fazenda, sobre seus sonhos. Pela primeira vez em anos, alguém parecia genuinamente interessado nele, não apenas em suas terras ou seu dinheiro. As visitas de Helena se tornaram frequentes. Ela dizia adorar a simplicidade do campo, o ar puro, a vida tranquila. Rafael acreditou em cada palavra. Ele se abriu com ela de uma forma que não fazia com ninguém desde a morte de seus pais. Contou sobre as noites solitárias, sobre o medo de morrer sozinho como seu avô, sobre o desejo de ter uma família para encher aquela casa de risadas novamente. O pedido de casamento veio naturalmente, em uma tarde de outono, sob a árvore onde seus pais costumavam se sentar para ver o pôr do sol. Helena chorou quando ele se ajoelhou. Lágrimas que Rafael pensou serem de alegria, mas que agora
percebia serem de triunfo. Ela havia conseguido. Havia fisgado o peixe grande. Os sinais sempre estiveram lá, Rafael percebia agora. As conversas interrompidas quando ele chegava de surpresa. As mensagens no celular que ela sempre escondia rapidamente. As saídas frequentes para a cidade, sempre com desculpas plausíveis. Os pedidos constantes para que ele fizesse transferências de propriedades antes do casamento, para facilitar as coisas depois. Os olhares estranhos dos funcionários mais antigos, que pareciam querer lhe dizer algo, mas não tinham coragem. Na vila as pessoas sabiam. Rafael tinha certeza disso agora. Os cochichos que paravam quando ele se aproximava do mercado, os olhares de pena da dona do armazém, o jeito como seu próprio capataz, João, um homem que trabalhava com seu pai há 20 anos, evitava falar sobre Helena, mudando de assunto sempre que ela era mencionada. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando para as estrelas, tentando entender como havia sido tão cego. Como não havia percebido que Helena nunca perguntava sobre seus sonhos, apenas sobre seus bens. Como não havia notado que ela nunca quis conhecer as histórias de seus pais, apenas quanto eles haviam deixado para ele. Como havia confundido interesse material com amor verdadeiro. A dor era física. Uma pressão no peito que o impedia de respirar direito. Uma queimação nos olhos que se recusava a se transformar em lágrimas, porque homens como Rafael haviam aprendido desde cedo que chorar era fraqueza. Mas naquela noite, sozinho no escuro, ele permitiu que uma única lágrima escorresse por seu rosto áspero. Quando o sol nasceu, Rafael tomou uma decisão. Ele não seria mais a vítima dessa história. Se Helena queria jogar, ele jogaria também, mas seria pelas suas regras. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Rafael. Ele tinha que fingir que não sabia de nada, continuar sendo o noivo apaixonado e ingênuo enquanto seu coração estava despedaçado. Cada beijo que Helena lhe dava era como veneno nos lábios. Cada palavra doce que ela sussurrava era uma mentira que cortava mais fundo. Mas Rafael era filho de fazendeiros, neto de desbravadores. Ele sabia ser paciente, sabia esperar o momento certo para a colheita. E essa colheita seria amarga para Helena e Rodrigo. Discretamente, Rafael cancelou todas as transferências de propriedades que havia prometido fazer após o casamento. Contratou o melhor advogado da região e pediu para que elaborasse um acordo pré-nupcial rigoroso que protegesse todo o seu patrimônio. Também contratou um detetive particular para documentar o caso de Helena com Rodrigo. Fotos, mensagens, registros de encontros, tudo seria útil. Foi durante esse período de dor e planejamento que Marina entrou em sua vida. A égua favorita de Rafael, Estrela, estava doente. Era um cavalo que pertencera à sua mãe, e ele faria qualquer coisa para salvá-la. O veterinário da vila não conseguiu diagnosticar o problema. Então recomendou uma nova profissional que havia chegado recentemente. Marina Silva, uma veterinária de São Paulo que estava recomeçando sua vida no interior. Quando Marina chegou à fazenda naquela manhã, Rafael mal olhou para ela. Estava absorto demais em sua própria miséria para notar qualquer coisa. Ela era o oposto de Helena em todos os sentidos. Usava calças jeans manchadas de lama, botas velhas de trabalho e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Não usava maquiagem, não se preocupava em impressionar. Simplesmente foi direto ao estábulo, examinou a égua com atenção profissional e começou o tratamento. Ela vai ficar bem, Marina disse com uma voz firme e tranquilizadora. É uma infecção, mas peguei no início. Vou precisar vir aqui todos os dias durante 2 semanas para aplicar a medicação e monitorar. Rafael apenas assentiu sem muitas palavras. Mas havia algo na presença dela que era diferente. Ela não fazia perguntas invasivas, não tentava puxar conversa sobre coisas que não importavam. Simplesmente fazia seu trabalho com dedicação e competência. Foi no 4º dia de tratamento que algo mudou. Rafael estava no celeiro sozinho olhando para o nada. A dor da traição ainda estava fresca, e ele havia passado a noite anterior com Helena, tendo que ouvir seus planos para o casamento, sabendo que cada detalhe era parte de uma farsa elaborada para roubá-lo. Marina entrou no celeiro sem fazer barulho, carregando sua maleta de veterinária. Ela o viu ali sentado em um canto escuro,
E por um momento Rafael pensou que ela fosse embora ou fazer perguntas inconvenientes, mas ela simplesmente sentou ao lado dele no chão empoeirado, em silêncio. Depois de alguns minutos ela falou sem olhar para ele, apenas observando os cavalos nos boxes. Às vezes a gente planta em terra ruim, sabe? E por mais que a gente cuide, regue, proteja do sol forte, nada cresce. A gente fica se culpando, achando que fez algo errado. Mas não é culpa da semente, é culpa do solo. Rafael virou para olhar para ela, surpreso com a profundidade daquelas palavras simples. Marina continuou. Eu vim para cá fugindo de um relacionamento que quase me destruiu. Meu ex-namorado era daqueles que controlam tudo. O que eu vestia, com quem eu falava, até meus sonhos profissionais ele tentava destruir. Dizia que eu era só dele, que uma mulher que quisesse casar não precisava trabalhar tanto. Eu quase desisti de ser veterinária por causa dele. Ela finalmente olhou para Rafael e seus olhos castanhos eram sinceros, sem qualquer julgamento. Mas um dia eu percebi que estava murchando, como uma planta sem água. Então eu juntei coragem e vim embora. Deixei tudo para trás. O apartamento, os amigos em comum, toda aquela vida que eu achava que era minha. E sabe o que eu descobri? Rafael balançou a cabeça, incapaz de falar. Que eu não estava no solo ruim. Eu era a boa semente. E quando encontrei o solo certo, comecei a florescer de novo. As palavras de Marina tocaram algo profundo em Rafael. Pela primeira vez desde que descobriu a traição, ele sentiu que alguém realmente entendia sua dor, sem precisar saber todos os detalhes. Ela se levantou sacudindo a palha da calça. Bom, vou cuidar da estrela agora. Ela está respondendo bem ao tratamento. Em uma semana estará galopando novamente. Rafael a observou caminhar até o estábulo e, pela primeira vez em semanas, algo diferente da dor atravessou seu peito. Era esperança. Pequena, frágil, mas estava lá. As visitas de Marina se tornaram a parte do dia que Rafael mais esperava. Ela nunca perguntava sobre sua vida pessoal. Nunca tentava extrair informações sobre suas terras ou seu dinheiro. Conversavam sobre os cavalos, sobre o clima, sobre as histórias engraçadas que aconteciam na clínica veterinária dela. Ela contava sobre os animais que tratava com tanto carinho que Rafael se via sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Um dia, enquanto tomavam café no alpendre da casa depois de ela ter terminado o tratamento da estrela, Marina falou sobre seu sonho de ter um pequeno santuário para animais abandonados. Seus olhos brilhavam quando descrevia o projeto. E Rafael percebeu que ela não estava tentando impressioná-lo ou pedir dinheiro. Ela apenas compartilhava algo que amava. E você? Ela perguntou casualmente. Quais são seus sonhos, Rafael? Era a primeira vez em meses que alguém fazia essa pergunta de verdade. Helena nunca havia perguntado. Ela falava sobre os sonhos dela, sobre as viagens que fariam, as coisas que comprariam, mas nunca perguntou o que ele realmente queria. Rafael hesitou. Depois falou devagar. Eu sempre quis encher esta casa de vida. Meus pais costumavam fazer grandes jantares aqui, com amigos, família, vizinhos. Havia risadas, música, crianças correndo pelo quintal. Depois que eles se foram, tudo ficou tão silencioso. Eu sonho em trazer essa alegria de volta. Marina sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de calor. Isso é um sonho bonito. Casas foram feitas para serem cheias de vida, não de solidão. Naquele momento, Rafael percebeu algo importante. Pela primeira vez, desde que conhecera Helena, ele se sentia visto, não como um fazendeiro rico, não como um bom partido, mas como uma pessoa com sonhos, medos e esperanças. E essa sensação era mais valiosa que todo o ouro do mundo. Mas a realidade logo voltou a bater à porta. Helena estava planejando um casamento luxuoso, convidando toda a alta sociedade da região. Cada detalhe era pensado para impressionar, para mostrar que ela havia pescado bem. Rafael deixou que ela gastasse à vontade, sabendo que cada centavo seria uma lição cara. Enquanto isso, a conexão com Marina crescia. Eles começaram a se encontrar para cafés na varanda, conversas que se estendiam até o sol se pôr. Marina nunca perguntou sobre o casamento, embora certamente soubesse dele pela vila pequena, onde todo mundo sabia de tudo. Ela respeitava seus limites, esperava que ele compartilhasse apenas o que quisesse. Uma noite, Rafael finalmente contou a verdade. Estavam sentados lado a lado na varanda, observando as estrelas quando as palavras simplesmente saíram.
Ele contou sobre a descoberta, sobre a dor, sobre o plano de expor Helena no altar. Esperava julgamento, talvez pena. Mas Marina apenas ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse suavemente: "Você merece ser amado de verdade, Rafael. Não por suas terras, não por seu dinheiro. Por quem você é, por sua bondade, sua dedicação, seu coração generoso." Ela pegou a mão dele e Rafael sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo. Era diferente do que sentia com Helena. Não era a paixão superficial dos primeiros encontros. Era algo mais profundo, mais real. "Rai, você acha que ainda existe isso?" Rafael perguntou, sua voz rouca de emoção. "Amor verdadeiro?" Marina o olhou nos olhos e Rafael viu toda a sinceridade do mundo naquele olhar. "Eu acredito. Porque eu sinto, Rafael. Eu sinto cada vez que olho para você." O beijo que se seguiu foi inevitável. Não foi planejado, não foi calculado. Foi simplesmente certo. Os lábios dela eram suaves, o gosto de café e honestidade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, mas sorrindo. "Mas e Helena?" Marina sussurrou. "E o casamento?" Rafael segurou o rosto dela entre suas mãos. "Deixa comigo. Eu prometo que depois de sábado, tudo vai estar resolvido. E então, se você quiser, eu gostaria de recomeçar. De verdade, do jeito certo." Marina assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Eu vou estar esperando. Agora me fala sinceramente. Você acha que Rafael está fazendo a coisa certa, expondo Helena publicamente no casamento? Ou ele deveria simplesmente cancelar tudo e ir embora? Pausa o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar dele. Será que a vingança pública é justificada quando alguém tenta destruir sua vida dessa forma?" O dia do casamento chegou. Rafael acordou cedo, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e determinação. Ele revisou todos os documentos com seu advogado uma última vez. As evidências estavam todas organizadas, prontas para serem apresentadas. As mensagens entre Helena e Rodrigo, as fotos dos encontros deles, os extratos bancários mostrando os presentes caros que ela comprava para o amante com o cartão de crédito que Rafael havia dado a ela. A igreja estava decorada com flores caras, exatamente como Helena havia pedido. Rosas importadas, orquídeas raras, cada detalhe calculado para impressionar. Os convidados da alta sociedade começaram a chegar, usando suas melhores roupas, prontos para o evento social da temporada. Rafael estava no quarto anexo à igreja, vestindo seu terno. João, seu capataz fiel, estava com ele, e o velho homem parecia preocupado. "Patrão", ele disse hesitante, "o senhor tem certeza de que quer fazer isso? Ainda dá tempo de cancelar tudo e simplesmente ir embora." Rafael olhou para o homem que havia sido como um tio para ele desde criança. "João, durante quanto tempo você soube sobre Helena e Rodrigo?" O capataz baixou os olhos envergonhado. "Desde o começo, patrão. Eu os vi juntos na vila algumas vezes, mas eu não tinha coragem de contar. Tinha medo de que o senhor não acreditasse em mim, que pensasse que eu estava inventando coisas." Rafael colocou a mão no ombro do homem. "Eu entendo, e não culpo você. Mas hoje, a verdade vai vir à tona. E todos vão saber que tipo de pessoa ela realmente é." A música começou a tocar. Rafael caminhou até o altar, sentindo o peso dos olhares de todos os convidados. Helena havia convidado principalmente pessoas da alta sociedade que ela queria impressionar, não os verdadeiros amigos de Rafael, que eram poucos e simples. Quando Helena apareceu na entrada da igreja, Rafael teve que admitir que ela estava linda. O vestido de noiva importado custara uma fortuna, tudo pago por ele. Ela caminhava com a cabeça erguida, um sorriso triunfante nos lábios. Ela havia conseguido. Ou pelo menos era o que ela pensava. O tio dela, o leiloeiro que os havia apresentado, a conduzia pelo corredor. O homem parecia desconfortável, evitando o olhar de Rafael. Mais tarde, Rafael descobriria que ele sabia de tudo e se sentia culpado por ter sido parte do plano. Helena chegou ao altar e o padre começou a cerimônia. Tudo seguiu normalmente até o momento dos votos. Foi quando Rafael levantou a mão, interrompendo o padre. "Antes que continuemos", ele disse, sua voz ecoando pela igreja silenciosa, "há algo que preciso dizer." Helena o olhou confusa, o sorriso vacilando em seu rosto. "Rafael, o que você está fazendo?"
Ele se virou para encará-la completamente. Helena, você realmente pensou que eu não descobriria? Que eu seria ingênuo o suficiente para não perceber que estava sendo usado? O silêncio que caiu sobre a igreja era absoluto. Os convidados olhavam uns para os outros, confusos e chocados. Helena tentou parecer inocente. Do que você está falando? Eu não entendo. Rafael pegou os documentos que seu advogado havia deixado discretamente no altar. Estou falando sobre seu caso com Rodrigo Tavares. Estou falando sobre o plano de vocês para roubar minha fazenda. Estou falando sobre cada mentira que você me contou nos últimos 6 meses. A cor desapareceu do rosto de Helena. Isso é ridículo. Você está imaginando coisas. Imaginando? Rafael abriu a primeira pasta mostrando as fotos. Essas são fotos de vocês juntos, em hotéis, em restaurantes, nos momentos que você dizia estar visitando uma tia doente na capital. Ele passou para o próximo documento. Estes são extratos do cartão de crédito que eu dei a você. Olhe só os presentes caros que você comprou. Relógios de luxo, gravatas italianas. Engraçado, eu nunca recebi nenhum desses presentes. Helena começou a recuar, mas Rafael não havia terminado. E estas, ele levantou outro conjunto de papéis. São transcrições de mensagens entre vocês. Mensagens onde vocês planejam como vão me enganar, como vão roubar tudo o que eu tenho, como vão se livrar de mim assim que tiverem o que querem. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. Os convidados estavam boquiabertos. Alguns já pegavam seus telefones, claramente ansiosos para espalhar a notícia do escândalo. Você não pode provar nada. Helena gritou, sua máscara de inocência finalmente caindo. Isso é invasão de privacidade. Essas provas são ilegais. Rafael sorriu friamente. Na verdade, são completamente legais. Meu advogado se certificou disso. E há mais. Rodrigo, você não quer se juntar a nós aqui na frente? Todos os olhos se voltaram para encontrar Rodrigo Tavares, tentando sair discretamente pela porta lateral da igreja. Mas 2 seguranças que Rafael havia contratado o bloquearam. Deixe-me sair, Rodrigo exigiu, sua voz fina de pânico. Rafael continuou calmamente. Rodrigo aqui estava falido. Sua empresa de importações entrou em colapso há 6 meses. Ele devia para bancos, para fornecedores, estava prestes a perder tudo. Foi quando ele teve a brilhante ideia de usar Helena para chegar até mim. Ele sabia que ela era ambiciosa, que faria qualquer coisa por dinheiro. Então eles fizeram um acordo. Ela se casaria comigo, teria acesso ao meu patrimônio, e depois eles dividiriam tudo. Helena estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e humilhação. Você não tinha direito de me investigar. Você violou minha confiança. Rafael deu uma risada amarga. Sua confiança? Helena, você nunca foi sincera comigo um único dia. Cada palavra, cada gesto, cada lágrima era calculado. Você nunca me amou. Você amava o que eu tinha. O tio dela, o leiloeiro, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Rafael, eu sinto muito. Eu desconfiava, mas não tinha certeza. Ela é minha sobrinha, eu queria acreditar que ela era honesta, mas... Rafael levantou a mão. Eu sei. Muitas pessoas sabiam ou desconfiavam, mas ninguém tinha coragem de falar. Eu entendo, mas não quero mais mentiras em minha vida. Ele se virou para os convidados. Obviamente não haverá casamento hoje. Peço desculpas a todos que vieram até aqui. Mas eu não podia deixar essa farsa continuar. Helena tentou me roubar, me enganar, me destruir. E ela teria conseguido se eu não tivesse descoberto a tempo. Helena tentou uma última cartada, jogando-se de joelhos. Rafael, por favor, eu posso mudar. Eu posso ser diferente. Me dê uma chance. Mas Rafael já estava descendo do altar. A única chance que você terá é de explicar tudo isso na justiça. Meus advogados já entraram com processos contra você e Rodrigo por tentativa de fraude e extorsão. Vocês vão responder por tudo que tentaram fazer. Ele caminhou pelo corredor da igreja, sob o olhar atônito de todos. Lá fora, o sol brilhava intensamente. Rafael respirou fundo, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Marina estava esperando do lado de fora, encostada em sua caminhonete velha. Ela não deveria estar ali, mas não conseguiu ficar longe, querendo ter certeza de que Rafael estava bem. Quando o viu sair, ela correu até ele. Você está bem?
Rafael a abraçou com força, sentindo finalmente que estava onde deveria estar. Agora estou. Os meses que se seguiram foram de cura e reconstrução. Helena tentou processar Rafael por danos morais, alegando que ele a humilhou publicamente, mas o caso foi rapidamente arquivado, quando todas as provas de sua tentativa de fraude vieram à tona. Ela foi forçada a pagar uma multa pesada e deixou a vila envergonhada, indo viver em outra cidade onde ninguém conhecesse sua história. Rodrigo teve sorte pior. Suas dívidas finalmente o alcançaram, e ele faliu completamente. Rafael ouviu dizer que ele estava trabalhando como vendedor em uma loja de departamentos em uma cidade vizinha. Uma queda e tanto para um homem que um dia sonhou em roubar uma fazenda inteira. Marina se tornou parte essencial da vida de Rafael. Ela não se mudou imediatamente para a fazenda. Em vez disso, eles tomaram seu tempo construindo seu relacionamento sobre bases sólidas de honestidade e respeito mútuo. Ela continuou com sua clínica veterinária na vila, e Rafael a ajudou a expandir o negócio, não como um gesto grandioso, mas como um parceiro que acreditava em seus sonhos. Ela vinha para a fazenda nos fins de semana, e lentamente a casa grande começou a ganhar vida novamente. Eles cozinhavam juntos na cozinha, riam das tentativas desastradas de Rafael de fazer bolos, passavam as tardes cavalgando pelas terras que ele amava tanto. Foi em uma dessas tardes, quase um ano depois do dia que deveria ter sido seu casamento com Helena, que Rafael levou Marina até a árvore onde seus pais costumavam sentar. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. "Sabe", ele disse segurando a mão dela, "eu passei muito tempo achando que tinha perdido minha chance de ser feliz. Achei que o amor era uma mentira, que todas as pessoas só queriam algo de mim." Marina apertou sua mão. "E agora? Agora eu sei que só estava procurando no lugar errado. Eu estava tão desesperado para não ficar sozinho que me deixei enganar por alguém que nunca me viu de verdade." Ele se virou para olhá-la nos olhos. "Mas você me vê. Você vê quem eu realmente sou. E ainda assim escolhe ficar." Marina sorriu aquele sorriso honesto e caloroso que Rafael havia aprendido a amar. "Eu não escolhi ficar apesar de quem você é, Rafael. Eu escolhi ficar por causa de quem você é." Ele pegou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel caro e chamativo como o que ele havia dado a Helena. Era simples, elegante, com uma pequena pedra que pertencera à sua avó. "Eu sei que já passei por isso antes, e não correu bem. Mas desta vez é diferente. Desta vez é real. Marina, você quer se casar comigo?" As lágrimas que escorreram pelo rosto dela eram de alegria genuína, não de triunfo calculado. "Sim, 1000 vezes sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, cá entre nós. Você acredita que é possível encontrar o amor verdadeiro depois de ser tão profundamente traído? Ou as feridas da traição nunca saram completamente? Para o vídeo 1 minutinho e vai comentar sua resposta, porque essa é uma pergunta que muita gente se faz quando passa por algo assim. O casamento de Rafael e Marina foi completamente diferente do espetáculo que Helena havia planejado. Foi uma cerimônia pequena, na mesma igreja, mas desta vez com apenas as pessoas que realmente importavam. João, o capataz, foi o padrinho. Os funcionários da fazenda estavam todos lá, junto com os amigos de infância de Rafael e os colegas veterinários de Marina. Não havia flores importadas ou decorações luxuosas. Havia flores do campo, colhidas pela manhã pelos funcionários. Não havia convidados da alta sociedade. Havia pessoas de verdade, com sorrisos sinceros e abraços apertados. Quando Marina caminhou pelo corredor, usando um vestido simples, mas lindo que ela mesma havia escolhido, Rafael sentiu seu coração transbordar de alegria. Desta vez, não havia dúvidas, não havia medos. Era apenas certo. Os votos que eles trocaram foram escritos por eles mesmos. Rafael prometeu sempre ver Marina como ela realmente era, não como uma ideia ou uma fantasia. Marina prometeu sempre ser sua parceira de verdade, nos momentos bons e nos desafios. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, o beijo foi doce e cheio de promessas. Os convidados aplaudiram e gritaram de alegria, e Rafael soube que finalmente havia encontrado o que procurava. A festa foi na fazenda, no quintal onde seus pais costumavam fazer os grandes jantares. Havia música ao vivo tocada pelos músicos da vila.
Comida farta preparada pela cozinheira que trabalhava com a família há décadas e risadas ecoando pela propriedade. Rafael observou Marina dançando com as crianças dos funcionários, sua risada livre e natural, e sentiu uma gratidão profunda. Helena quase havia destruído sua capacidade de confiar, mas Marina a havia reconstruído tijolo por tijolo, dia após dia, com sua paciência e autenticidade. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e eles estavam sozinhos na varanda da casa grande, Marina se encostou no ombro de Rafael. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ela perguntou suavemente. Rafael pensou por um momento. "Eu me arrependo de ter confiado em Helena tão rapidamente. Me arrependo de não ter ouvido meu instinto, mas não me arrependo da dor, sabe? Porque foi essa dor que me ensinou a reconhecer o valor do que temos agora." Marina beijou sua bochecha. "Eu amo você, Rafael Almeida, e vou passar o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro existe." Os anos que se seguiram foram de prosperidade e felicidade. A fazenda floresceu sob a administração conjunta deles. Marina abriu seu sonhado santuário de animais em uma parte das terras, resgatando e cuidando de animais abandonados. Rafael expandiu as plantações e começou a investir em agricultura sustentável, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha apoio. 2 anos depois do casamento, nasceu o primeiro filho deles, Pedro, batizado em homenagem ao pai de Rafael. A casa grande finalmente estava cheia de vida novamente, com choro de bebê, brinquedos espalhados pelo chão e o som constante de risadas. Quando Pedro tinha 3 anos, veio Maria, uma menina de olhos castanhos como a mãe. Rafael costumava sentar na varanda ao amanhecer, tomando seu café, observando Marina brincar com as crianças no quintal e se perguntar como havia tido tanta sorte. Um dia, vários anos depois de tudo que havia acontecido, Rafael estava na vila quando avistou Helena. Ela estava diferente, mais velha, o rosto marcado pela amargura. Trabalhava como vendedora em uma loja modesta e claramente havia perdido todo o glamour que um dia possuía. Seus olhos se encontraram por um momento. Helena abaixou o olhar imediatamente, envergonhada. Rafael poderia ter sentido satisfação com a queda dela, poderia ter se deleitado com a justiça poética da situação. Mas tudo o que sentiu foi uma espécie de pena distante e gratidão por ter escapado daquela vida de mentiras. Ele acenou com a cabeça, um gesto neutro, e continuou seu caminho. Não havia raiva mais, não havia mágoa, apenas a certeza de que havia feito as escolhas certas. Marina estava esperando por ele no caminhão, Pedro e Maria brigando amigavelmente no banco de trás sobre qual história de dormir escolheriam naquela noite. Quando Rafael entrou, ela olhou para ele interrogativamente. "E está tudo bem?" ela perguntou. Rafael sorriu pegando sua mão. "Está tudo perfeito." E era verdade. A fazenda que quase foi roubada agora era um lar verdadeiro. O homem que quase foi enganado tinha encontrado o amor real. A mulher que procurava interesse material tinha perdido tudo. E a mulher que ofereceu amor genuíno tinha ganhado uma família e um lar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Marina sentaram na mesma varanda onde seus pais costumavam sentar. As estrelas brilhavam no céu limpo do campo e o ar estava perfumado com o cheiro da terra depois da chuva da tarde. "Você sabe o que eu aprendi com tudo isso?" Rafael disse, quebrando o silêncio confortável. "O quê?" "Que o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou promessas elaboradas. É sobre estar presente. É sobre escolher a pessoa certa todos os dias, mesmo nos dias difíceis. É sobre construir algo real, não sobre fingir algo perfeito." Marina se aconchegou mais perto dele. "E é sobre ver a pessoa de verdade, não uma versão idealizada, não o que ela tem ou pode oferecer materialmente, mas quem ela realmente é, com todas as falhas e virtudes." Rafael beijou o topo de sua cabeça. "Exatamente. Helena me viu como um prêmio a ser conquistado. Você me viu como um homem com sonhos, medos e esperanças. Essa diferença salvou minha vida." Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre planos para a fazenda, sobre os sonhos para as crianças, sobre a vida simples mas rica que haviam construído juntos. Não havia luxos desnecessários, não havia ostentação, mas havia algo muito mais valioso: autenticidade, respeito e amor verdadeiro. "Antes de finalizar, me responde uma última coisa.
Você acha que Rafael e Marina mereciam esse final feliz depois de tudo que passaram? E mais importante, você acredita que finais felizes assim realmente existem na vida real ou são apenas coisas de história? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa é uma reflexão que todos precisamos fazer sobre o que realmente valorizamos em um relacionamento. Anos mais tarde, quando Pedro estava com 15 anos e Maria com 12, eles encontraram as fotos do dia que deveria ter sido o casamento de Rafael com Helena. As crianças, curiosas como são, perguntaram sobre aquela mulher bonita nas fotos. Rafael e Marina se entreolharam, decidindo que era hora de contar a história. Sentaram com as crianças na sala e contaram tudo. A solidão de Rafael, a traição de Helena, o plano elaborado, a exposição pública e, finalmente, como Rafael e Marina se encontraram. Papai, Pedro perguntou quando terminaram, você não ficou com medo de confiar de novo? De se apaixonar novamente? Rafael olhou para Marina, que sorriu encorajadoramente. Sim, filho, eu fiquei com muito medo, mas sua mãe me ensinou algo importante. Ela me ensinou que não devemos deixar que as pessoas erradas do nosso passado nos impeçam de encontrar as pessoas certas do nosso futuro. Maria, sempre a mais emotiva dos dois, tinha lágrimas nos olhos. E se você não tivesse descoberto a verdade? E se tivesse casado com ela? Então eu teria perdido a vida mais incrível que já tive, Rafael respondeu honestamente. Não teria vocês, não teria essa família, não teria o amor verdadeiro. Às vezes, as piores coisas que quase acontecem conosco são as bênçãos disfarçadas que nos direcionam para onde realmente deveríamos estar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael ficou acordado pensando em toda a sua jornada. Da solidão devastadora após a morte de seus pais, passando pela traição de Helena, até a vida plena que tinha agora. Ele pensou em todas as pessoas que haviam cruzado seu caminho. João, o capataz leal que queria protegê-lo, mas não sabia como. O tio de Helena, que carregava a culpa de ter apresentado a sobrinha golpista. Os funcionários que sabiam da verdade, mas temiam falar. E Marina, a veterinária humilde que veio para sua vida no momento certo, com as palavras certas e o amor certo. A fazenda dormia ao seu redor, pacífica e próspera. No quarto ao lado, suas crianças sonhavam sonhos inocentes. Ao seu lado, sua esposa respirava suavemente, confiante e segura. Tudo era exatamente como deveria ser. Rafael finalmente entendeu o que seu pai costumava dizer quando era criança. Filho, o velho fazendeiro dizia enquanto trabalhavam juntos na terra, a vida vai te ensinar que nem tudo que brilha é ouro, mas também vai te ensinar que o verdadeiro ouro não precisa brilhar para ter valor. Está nas coisas simples, nas pessoas honestas, no amor que não precisa de provas constantes porque simplesmente é. Na época, Rafael era jovem demais para entender. Mas agora, com a sabedoria que vem da experiência e da dor superada, ele finalmente compreendia. O homem que quase foi destruído por uma mentira se tornou um homem que construiu sua vida sobre a verdade. A fazenda que quase foi roubada tornou-se o cenário de um amor genuíno e uma família feliz. E a solidão que quase o consumiu foi substituída pela plenitude de ter pessoas reais ao seu lado. Rafael olhou pela janela para as terras que se estendiam sob o luar. As mesmas terras que seus avós cultivaram, que seus pais protegeram, que Helena tentou roubar e que agora ele e Marina cuidavam com amor para passar aos filhos. Ele pensou em Helena, onde quer que ela estivesse agora, e pela primeira vez conseguiu realmente perdoá-la. Não porque ela merecia perdão, mas porque ele merecia paz. Ela havia tentado tirar tudo dele, mas no final apenas o forçou a encontrar algo muito melhor do que ele jamais imaginou possível. E Rodrigo, o empresário falido que sonhou com riquezas roubadas, também serviu seu propósito na história de Rafael. Ele foi o catalisador que expôs a verdade antes que fosse tarde demais. Se não fosse por sua ganância, Rafael poderia ter descoberto a traição apenas depois do casamento, quando o dano seria muito maior. A vida tem um jeito estranho de funcionar, Rafael refletiu. Às vezes, as piores coisas que quase acontecem conosco são exatamente o que precisamos para nos direcionar ao caminho certo. Marina se mexeu no sono, estendendo o braço para ele inconscientemente.
Rafael pegou sua mão, sentindo o calor e a solidez dela. Essa era a diferença. Helena sempre se afastava dele no sono, mantendo distância mesmo quando compartilhavam a cama. Marina sempre o buscava, mesmo dormindo, como se seu corpo soubesse que ele era seu porto seguro. Esses pequenos detalhes, Rafael percebeu, eram o que realmente importava. Não os grandes gestos românticos, não as promessas elaboradas, mas a forma como alguém te busca no escuro, a forma como te olha quando pensa que você não está vendo, a forma como fica do seu lado nos dias ruins, não apenas nos bons. Ele finalmente voltou para a cama, deitando ao lado de Marina. Ela murmurou algo ininteligível e se aconchegou contra ele. E Rafael sentiu aquela paz profunda que só vem de estar exatamente onde você deveria estar. Lá fora, a fazenda dormia. As estrelas brilhavam. A terra descansava, preparando-se para um novo dia de crescimento. E dentro da casa grande, uma família verdadeira dormia em paz, construída não sobre mentiras e interesse, mas sobre honestidade, respeito e amor genuíno. Rafael fechou os olhos, um sorriso no rosto. Ele tinha sido o fazendeiro que se disfarçou de peão para descobrir a verdade. Tinha sido o homem traído que encontrou forças para se defender. Tinha sido o coração partido que se permitiu amar novamente. Mas, acima de tudo, ele tinha sido alguém que escolheu acreditar que o amor verdadeiro existe, mesmo depois de ter sido enganado pela imitação mais cruel dele. E essa escolha, essa coragem de confiar novamente, havia feito toda a diferença. Porque, no final das contas, Helena e Rodrigo não conseguiram roubar nada dele. Tentaram pegar suas terras, seu dinheiro, sua dignidade, mas não conseguiram tocar no que realmente importava: sua capacidade de amar, de confiar, de reconstruir. E foi essa capacidade, preservada apesar de tudo, que o levou a Marina, que o levou a essa vida, que o levou a essa paz que agora sentia, profunda e inabalável, enquanto dormia ao lado da mulher que o amava não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. A história do fazendeiro que quase perdeu tudo se tornou a história do homem que encontrou exatamente o que precisava. E essa, Rafael sabia, era a melhor vingança possível. Não a exposição pública de Helena, não a queda de Rodrigo, mas sua própria felicidade genuína e duradoura. Porque enquanto eles afundavam nas consequências de suas escolhas, ele florescia. Enquanto eles colhiam amargura, ele colhia alegria. Enquanto eles aprendiam que mentiras sempre são descobertas, ele celebrava o poder libertador da verdade. E assim, sob o céu estrelado do interior, em uma fazenda cheia de vida e amor, Rafael Almeida dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Não com o peso da solidão, não com a dor da traição, mas com a leveza de quem finalmente está em casa.